Meus irmãos, nós estamos iniciando mais uma vez, nesta quinta-feira, dia 31 de julho, nosso podcast da nossa amada e querida Escola Bíblica Dominical. Hoje aqui com a presença ilustre do nosso amado e querido irmão o Atlas, coordenador da Escola Bíblica Dominical, ali da congregação do bairro Nova Altamira 1, juntamente ali com o irmão Fernando. O irmão Atlas tem ali cooperado nesse trabalho e está conosco nesta noite para aqui nos honrar com a sua presença e também debater o tema conosco aqui, do tema do próximo domingo, da nossa lição bíblica de escola dominical. Pai, seu irmão Átila, seja bem-vindo conosco. Eu acredito que, se não me falha a memória, é a segunda vez que você está aqui no podcast. Sim. Né? Mas outra vez foi gravando outra revista, né? Revista de Jovens. Revista de Jovens, e hoje está aqui conosco para gravar conosco a revista. É a lição da revista de adultos da CPAD, que é a lição que nós estamos estudando aqui nesse trimestre. Deus abençoe, Deus abençoe o senhor. Obrigado pela sua presença conosco aqui, irmão Átila. Amém. Paz, Senhor, aos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pela internet. Que Deus possa abençoar a cada um, que possamos aqui contribuir para o reino de Deus. Agradeço aqui ao convite dos nossos coordenadores, pastor Jackson, o presbítero Elias, que também foi quem entrou em contato comigo, né, para poder estarmos aqui reunidos. Amém. Então, irmão Átila, hoje nós vamos falar do tema da lição 5, que vai ser estudada no dia 3 de agosto, no próximo domingo. É a lição que tem como tema uma igreja cheia de amor. É um tema muito propício para falar, né, da igreja. Esse tema é a respeito do amor, e nós vamos estudar esse tema no domingo que vem, na nossa Escola Bíblica Dominical. Temos como textuário da nossa lição: e era um coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4, versículo 32. E a verdade prática: o amor é o óleo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Esse é o tema que nós vamos estar falando nesta noite, irmão Átila. O que o senhor tem para nos já apresentar a respeito desse tema que é tão propício nesse momento para falar dentro da igreja? Como o título sugere, né, uma igreja cheia de amor. Nós estamos aqui nessa revista durante esse trimestre, estudando a respeito da igreja primitiva, né, algumas coisas que ali se sucederam e lições que a gente pode aprender com a igreja primitiva. E a gente percebe que a igreja primitiva é uma igreja que foi cheia de amor, né? Vamos ver isso aí na leitura bíblica em classe. E esse amor que nós encontramos aqui, ele é o amor ágape, né? Nós temos o comentário do então teólogo clássico pentecostal chamado Meyer Parman, né? Ele menciona no seu livro, onde ele diz que o amor fraternal é um traço do caráter cristão formado pelo novo nascimento. Então, se o cristão ele precisa ter esse amor, né? Se ele não tem esse amor, ele precisa procurar ter esse amor, procurar manifestar esse amor através, que é, né, no caso, o fruto do Espírito. E aí ele continua dizendo que o amor fraternal é uma consequência natural da regeneração. E ele diz que o Espírito Santo não apenas nos une a Cristo, mas também nos une uns aos outros em amor. E assim a gente vê na igreja primitiva, onde o Espírito Santo de Deus ali revestiu, né, os discípulos, aqueles 120 que ali estavam, com o Espírito Santo. Eles testemunharam de Cristo ali, a igreja foi crescendo, e eles cresceram em unidade, cresceram na graça ali de Deus, e cresceram em amor. Houve essa união deles em amor, como nós vemos aqui, descrito em Atos, no capítulo 4. Sim. E interessante que nós estamos estudando, como mencionado bem pelo irmão Átila, nós estamos estudando a igreja em Jerusalém, que é ali de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, a partir do capítulo 2 até o capítulo 15, né, o que vai ser estudado durante esse trimestre. São esses capítulos de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 até o 15. E as lições que nós estudamos anteriores, elas falam dessa ação do Espírito Santo dentro da igreja, desde o nascedouro, né, no dia de Pentecoste. E nós estamos estudando, no decorrer desses domingos que se passaram,
a ação do Espírito Santo dentro da igreja primitiva, que era algo assim tão visível, né? Era uma coisa que não estava, não era uma coisa difícil de se perceber a ação do Espírito Santo dentro daquela comunidade cristã que estava nascendo ali há pouco tempo ainda, bem recente, né? Desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito desce. E aí o vigor e o poder que o Espírito Santo gerou na vida daqueles irmãos, inclusive, como na lição passada que nós estudamos, né? O poder de não negar a sua fé, né? O poder que o Espírito Santo gera de não... Isso tudo é uma ação do Espírito Santo. E hoje a gente vem trazer aqui nesta lição, a lição que vai ser estudada no próximo domingo, essa ação do Espírito Santo que gera dentro do coração do salvo, do crente, do novo converso, esse amor, esse sentimento que ele é um sentimento divino, né? E ele vem sendo gerado pelo Espírito Santo para que os crentes possam fazer uso disso na sua vida e viverem em comunhão, viverem em unidade. Isso gera avivamento dentro da igreja, né? Quando a igreja ela vive em unidade com esse sentimento de amor, esse amor divino que vem do céu, que vem de Deus, gerado pelo Espírito Santo, existe avivamento na igreja quando isso acontece. É verdade. Não é? Então, nós vamos estar falando mais aqui no decorrer dessa lição sobre isso, e nós queremos aqui já... vou dar uma lida aqui na introdução da lição. É importante a gente ler alguma parte da lição para a gente poder, os irmãos que estão nos assistindo, que irão assistir também esse podcast, poder acompanhar na sua revista também, porque domingo eles darão aula e a gente precisa aqui contribuir com isso também. Então, a introdução da lição, assim, nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Então, de cara na introdução aqui, a gente já percebe que isso não é um sentimento meramente humano. Sim. Não é isso assim. Não há possibilidade do ser humano, na sua essência natural, ele ter a capacidade de produzir esse sentimento, esse amor aqui, para com o seu próximo. Isso tem que ser gerado por Deus, né, pelo Espírito Santo. A gente vê no livro de Romanos, né, onde Paulo vai escrever que esse amor que nós recebemos ele de Cristo. E é interessante como ele coloca aqui, né, porque o objetivo desse primeiro tópico é compreender, né, como o amor se manifesta na comunhão cristã. E aí ele já coloca aqui a pergunta na introdução, quer dizer, ele não coloca como pergunta, né, mas ele comenta sobre isso e logo em seguida ele dá uma resposta quando ele diz: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Então, o objetivo aqui é entender como o amor de Deus se manifesta nessa igreja genuinamente cristã, né? Então, ele, logo em seguida, já dá aqui uma resposta dizendo que esse amor que a gente recebe, ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados. É interessante que esse amor que nós recebemos de Deus foi o amor que Deus, ele teve para nos alcançar, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus teve esse amor, com esse amor que Deus teve, enviou o seu filho. Jesus, ele veio e nos amou também. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Então ele, com o seu amor, morreu por nós. Nós recebemos a Cristo, reconhecemos esse amor. E ao reconhecermos esse amor, recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. E ao recebermos o Espírito Santo de Deus em nós, nós agora vamos e temos que exercer o fruto do Espírito, e um desses, né, do fruto do Espírito, dessas características, porque na verdade não é frutos, né? É o fruto do é o Espírito. fruto. O termo correto de se usar é o fruto do Espírito. Exatamente. Que é longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E aí muitos acabam usando a expressão frutos no plural, né? Isso. Mas é o fruto do Espírito, que é o amor. É porque a gente, para entender melhor, sim. não perca seu raciocínio. Para entender melhor, quando a gente fala do fruto do Espírito, é como se a gente... uma fruta que dá para caracterizar muito bem é uma laranja, né? Uma tangerina, por exemplo, que ela tem os seus gomos que a gente tira aqui.
Então, cada gomo daquele é como se representasse uma dessas características que há no fruto do Espírito. E quando Paulo fala ele está tratando do fruto do Espírito ali no livro de Gálatas, ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito. E quando ele inicia, ele diz assim, e o fruto do Espírito é, aí ele, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Aí, então perceba que ele começa, a primeira característica que se apresenta ali no fruto do Espírito é o amor. Algumas traduções traduzem como caridade, mas o termo do original ali é esse amor mesmo e esse amor divino, né, que é produzido pelo Espírito Santo em nossos corações. Exatamente. E aí, só recapitulando, né? Deus nos amou, Jesus nos amou, reconhecemos esse amor, aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, recebemos o Espírito Santo, manifestamos o fruto do Espírito, que é o amor, e dessa forma, a igreja aqui, ela nasce, né? Porque ao recebermos Jesus Cristo como Salvador, agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? O Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, né? Como está em 1 Coríntios, no capítulo 12. E assim agora nasce essa igreja e ela nasce por causa desse amor. Ela nasce não especificamente, né? Colocando só que foi por causa desse amor, mas esse amor é um dos motivos que faz essa igreja nascer. E essa igreja, ela nasce e ela recebe o Espírito Santo justamente para poder também anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e viver em amor. Então, esse amor que nós recebemos, ele é um amor divino, que é o amor divino, né, como o senhor citou, que ele não é humano, né, não é algo que é nosso, mas nós recebemos da parte de Deus e assim a igreja deve viver. E aí ele comenta aqui também dizendo que só através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam de suas necessidades supridas. E é interessante que isso demonstra que uma igreja ela é genuinamente cristã, né? Porque ele diz como o amor de Deus se manifesta em uma igreja genuinamente cristã. Uma igreja genuinamente cristã, ela é uma igreja solidária, ela é uma igreja que pratica o amor. E seria até interessante também dizer que isso não é algo que podemos dizer específico, que pontua certamente que aquela igreja é uma igreja genuinamente cristã, porque tem igrejas por aí que não são igrejas genuinamente cristãs, mas que fazem alguma obra de caridade ou doam aquele mantimento, cesta básica, essas coisas, mas acabam ali por desprezar a doutrina bíblica, genuinamente bíblica. A questão do amor, desse amor que o autor coloca aqui na lição, que ele é produzido pelo Espírito Santo, para capacitar os crentes em diversas situações com relação ao reino de Deus, e ele gera esse amor divino, esse amor que o termo original é o ágape, né? Quando você vai lá, inclusive, novamente eu repito, o texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 20, quando ele começa a tratar ali do fruto do Espírito, e começa com amor, é o amor ágape, né? A filosofia grega, os filósofos antigos da Grécia, eles dividiam o amor em 4 tipos, né? Era o amor filial, que é o amor da amizade, esse amor que vem de filia, né? É o amor da amizade. O amor storge, que é o amor fraternal, esse amor que tem entre irmãos. O amor ágape, que é o amor divino, e o amor eros, que era o amor, esse amor da atração, né? Um amor mais carnal, digamos assim. E o amor ágape era esse amor em essência, né? Esse amor que dentro da comunidade cristã, ele é caracterizado como o amor divino, o amor de Deus. E a palavra usada é ágape, quando ela trata, dentro do contexto bíblico, ela trata desse amor, é o amor ágape, né? Que é o amor divino, que é produzido dentro de cada um. E quando, na igreja primitiva, o Espírito Santo ali encheu os irmãos no dia de Pentecostes, aquela igreja se tornou uma igreja muito avivada. E quando eu digo avivamento, eu não falo de movimentos, certos movimentos que existem hoje. As pessoas confundem muito avivamento com movimentos, né? Sim. Isso principalmente dentro do meio pentecostal ou neopentecostal, né? Nós somos, a Igreja da Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, mas a gente vê por aí afora muitas igrejas que se distanciaram dessa essência bíblica de pentecostalismo e elas acabam por achar que Pentecostes são movimentos
que a igreja faz num culto ali, simplesmente num culto à noite, teve um movimento, aquilo foi Pentecostes e tal. E assim, e não é isso, né? O sentido de Pentecoste, no sentido bíblico aqui, de avivamento pentecostal, é um sentimento que é gerado dentro do coração do crente, que faz ele viver esse amor de Deus no seu dia a dia, para amar a Deus acima de todas as coisas, pregar o evangelho com dedicação e com poder, e também amar o seu próximo, amar o seu irmão, nesse sentido de fazer com que esse amor ajude ele a entender que as necessidades daquele irmão são as suas necessidades também. Então, dentro desse contexto aqui que Lucas coloca, você vai perceber no texto bíblico aqui que os irmãos vendiam suas propriedades para poder ajudar uns aos outros nesse sentido, né? Ou seja, não havia apego com aquilo que é material, com aquilo que é terreno humano, né? Porque aqueles irmãos, eles não esperavam viver aqui por muito tempo, né? Sim. Eles aguardavam Jesus voltar logo, imediatamente. Jesus prometeu para eles que voltaria. E eles tinham acabado de conviver com Jesus há pouco tempo ali. Então, assim, a esperança deles era que Jesus voltava logo, e iria voltar logo naqueles dias. Então, eles não tinham esperança de viver muito aqui nesse mundo. Então, aquele amor contagiava, né? De sorte que a Bíblia diz que os irmãos caíam na graça de todos, né? E a igreja ia crescendo dia após dia por causa desse sentimento, desse avivamento que havia. Então, isso é avivamento. Avivamento, ele nasce nesse amor e ele vai gerando dentro do coração dos crentes comunhão uns com os outros, desejo de amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a sua palavra, nesse sentido. Isso é avivamento. Aí nós poderíamos dizer que o verdadeiro avivamento, o verdadeiro pentecostalismo, no caso, ele surge através desse amor, e o verdadeiro avivamento também ele surge através desse amor. Sim, porque o avivamento genuinamente bíblico, ele tem que perdurar. Ele não pode ser uma coisa que passa numa noite num culto e amanhã você não tem mais aquele avivamento. Isso não é avivamento. O avivamento genuinamente bíblico, que ele é produzido por esse amor divino dentro do coração dos crentes, ele perdura. É dia após dia, é hoje, é amanhã, é depois. Você está entendendo? Então, o avivamento, ele tem que perdurar. Se não perdurar, não é um avivamento genuinamente bíblico. Entendeu? Então, ele tem que perdurar. E nesse sentido, a gente percebe que os irmãos, eles, né, viveram por um período muito grande essa igreja avivada nesse sentido aqui, a ponto de os irmãos observar as necessidades uns dos outros e se ajudarem mutuamente, porque havia esse amor fraternal produzido pelo Espírito Santo, esse amor divino que era colocado, né? Como Paulo disse, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou seja, foi pelo Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que derramou, que desceu ali no dia de Pentecoste, foi derramado no dia de Pentecoste e permaneceu na vida daqueles irmãos, é que produzia esse sentimento aqui também. Não só o sentimento no sentido de estar falando em línguas estranhas, como os irmãos aconteceram com os irmãos lá no princípio, né? Mas o sentimento de estar vivendo uma vida cristã genuína. E aí, uma coisa interessante também, ser colocado aqui, eu gosto sempre de falar isso, e essa lição ela é muito propícia, quando eu digo a lição, eu digo essa revista desse trimestre, ela é muito propícia para falar sobre isso. No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, porque assim, Atos dos Apóstolos é uma sequência do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Ela é uma sequência. Um tratado teórico. Exatamente, é uma sequência, né? Na verdade, Lucas ele dá sequência na narração que ele terminou no Evangelho. E aí, no início, no primeiro capítulo de Atos, você vê aquele diálogo de Jesus depois de ressurreto ali com os discípulos, já perto de ser assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, e Jesus conversando com eles ali. E a preocupação dos discípulos ali naquele momento era uma preocupação política, no sentido de serem livres do jugo de Roma ou de qualquer império que porventura viesse a os escravizar. Perguntaram, né? Restaurarás tu o reino de Israel? Exatamente. Então, quando o Messias vem, aquele Messias que eles esperavam, e eles creram que Jesus era o Messias esperado, pelo menos ali os discípulos, aqueles que conviveram com Jesus durante seu ministério, creram, e muitos outros, né? Eles acreditavam que o Messias, aquele Messias ali, que era realmente o Messias, ele viria para fazer isso, para restaurar o reino, né? O reino de justiça já ali, conforme profetizado pelos profetas. E eles esperavam isso. Era o que eles ansiavam isso. E, de certa forma, isso era mais uma coisa meio... não só tem um sentido espiritual, estabelecer o reino de Deus, mas ali no sentido de ser liberto do jugo da opressão do império, era algo voltado para o cenário político.
E aí eles perguntaram, fizeram aquela pergunta para Jesus: será neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? E Jesus, você percebe que Jesus não respondeu a pergunta que eles fizeram. Jesus muda o foco da pergunta que eles fizeram e Jesus responde uma outra coisa que ele achava muito mais importante da igreja fazer naquele momento do que ser restaurado politicamente o reino a Israel. E aí Jesus diz assim: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E logo foi as últimas palavras de Jesus aqui na terra. E ele subiu, foi assunto aos céus. Então perceba, Jesus tira o foco de uma pergunta que não era interessante, digamos assim, para Deus naquele momento, mas o que era mais interessante? Dar o Espírito Santo para que a igreja fosse cheia do Espírito Santo, para ela cumprir a missão dela na terra, porque para isso ela precisaria do Espírito Santo. Como Jesus não está mais aqui, teria que vir um outro Consolador, que é Deus na mesma essência, é o Paráclito, ele teria que estar aqui. Agora, quando Jesus diz assim, que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus, isso que eu quero deixar claro aqui, Jesus não estava dizendo como se o Espírito Santo estivesse aqui, aí ele enchesse um crente ali de poder, outro ali, como se isso fosse uma mágica separada dele. Porque na cabeça de muita gente, quando ele lê esse texto, ou pensa que o poder de Deus é isso, é esse poder como se estivesse separado do Espírito. É dado por ele, mas não que fosse ele em si. Você está entendendo? Como se fosse uma mágica. Ele recebeu um poder do Espírito, como se fosse assim, uma poção. E não é isso. Quando Jesus fala, recebereis poder, ele está dizendo, vocês receberão o Espírito Santo. É ele que vai estar em vocês. Tudo que vocês fizerem é por ele, é por meio dele, é ele que estará fazendo em vocês. Está entendendo? Então, ele está dizendo que os crentes são o canal que terão o Espírito Santo em nós, e tudo que nós fizermos no reino de Deus com poder, com autoridade, não é nós que estamos fazendo, é o Espírito Santo que está em nós que está operando aquilo. Você está entendendo? Então, esse poder é o próprio Espírito em nós, não é algo separado do Espírito. Não é uma força que o Espírito está dando para alguém, é ele que está em você. Você está entendendo? E ele, por ele estar em você, aí voltando aqui para o assunto, eu trouxe isso aqui só para ter esse contexto. Então, por ele estar em você, esse amor é produzido. Ele que move a igreja nesse sentido. É ele que move. É ele que move a igreja. Ele que move você. Ele que move esse sentimento dentro de você. Porque se ele não tivesse em você, você não teria capacidade de você mesmo de ter isso. O homem é carnal. O homem é natureza. O homem está ligado muito a essa natureza adâmica caída na terra. Mas aí o Espírito nele produz isso. A igreja que quer agir em solidariedade, por exemplo. O Espírito Santo de Deus que conduz a igreja a agir em solidariedade. Exatamente. A igreja quer evangelizar, a igreja quer pregar, quer anunciar a palavra. É o Espírito Santo. Isso acontece até com nós, pessoalmente, na nossa busca diária por Deus, né? Às vezes nós estamos com vontade de fazer um jejum, às vezes estamos com vontade de ler a Bíblia, com vontade de buscar a Deus, e isso é o Espírito Santo de Deus que produz dentro do cristão. Então, uma igreja genuinamente cristã, que tem o amor de Deus, que recebeu o Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja que vai, a cada dia mais, ser movida por ele, a fim de manifestar, né, de cumprir o seu propósito aqui nessa terra que Deus deixou para nós. E esse é o propósito de Deus, né? Que a igreja cumpra essa missão. Sim. E para ela cumprir essa missão, ela precisa que o Espírito Santo esteja nela agindo dessa maneira. Ela só vai conseguir se ele estiver agindo nela dessa maneira. Se essa igreja der lugar para que esse Espírito trabalhe nela dessa forma. E aí, quando ele trabalha no coração dos crentes, eles recebem isso, eles se convertem, né? São regenerados, recebem o Espírito e vivem essa essência do Evangelho na vida deles, aí nada para a igreja. Nada pode parar a igreja. Nada pode parar a igreja. Nada. Não há nada na terra tão poderoso quanto a igreja. Não existe. Eu gosto até de fazer essa comparação, né? Quando a gente estuda sobre os países que têm armamento nucleares, né? As maiores potências mundiais em armamento nuclear, quando iniciou aquela guerra da Rússia com a Ucrânia, que a Rússia tem uma bomba atômica de 50 megatons, daria para destruir praticamente o planeta, né? E o poder que a igreja tem, isso aí é fichinha perto da igreja. Só para você ter uma comparação, porque é o Espírito que está na igreja. É o Espírito Santo que atua nela, é ele que está nela, não há nada que ele não possa fazer. É por isso que o mundo não entende quando um crente ele ora por um canceroso que está em estado terminal, que a medicina não deu conta de agir, e de repente aquela pessoa está restaurada. Você está entendendo? Que poder é esse? É o Espírito na vida do crente. O crente é só o canal.
Não é ele que faz nada, é o Espírito nele que faz aquilo, que opera aquilo, que gera aquilo. Ele faz maravilhas. Ele faz maravilha. Né? Ele ressuscita os mortos, como Jesus durante o seu ministério. Tantas coisas que Jesus fez, né? Curou cegos que estavam lá tantos anos cegos, que ninguém podia fazer nada. Curou aleijados, surdos, mudos, né? Leprosos, pessoas jogadas. Então, quem é que faz isso? É o Espírito. Então, da mesma forma que o Espírito opera todas essas coisas em nós, esse amor de Deus que é produzido nos nossos corações é tudo pelo Espírito. Ele que produz isso, ele que gera isso dentro do crente. Para que o crente ame um ao outro, para que o crente tenha misericórdia do outro. Porque a lei da semeadura, Jesus diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então você dá esse amor que Deus derrama em seu coração e você libera ele. Aí você ama o próximo, ama o pecador, ama aquele que está afastado, ama todos, né? Porque esse amor é gerado pelo Espírito. Não é pela sua própria carnalidade. Bem? Então, vamos dando seguimento aqui, irmão Átila. Aí o primeiro tópico aqui, que nós estamos no primeiro tópico, que a gente vai ter que correr um pouquinho aqui, o amor manifestado na comunhão cristã, o crescimento da igreja. Acho que a gente já, né, já sim, tratou aqui, né? Aí os desafios, o crescimento da igreja. A igreja cresceu muito quando com esse crescimento que a igreja tem através do poder do Espírito, né? Que a igreja ela cresceu. Isso faz com que alguns problemas surjam com o crescimento da igreja, que é o que ele coloca aqui nesse ponto 2. Como ele diz, né? Igrejas pequenas têm problemas, igrejas grandes também têm seus problemas. Sim. E o problema da igreja grande ele é proporcional ao tamanho dela, né? Então é mais difícil, às vezes, o problema da igreja grande, né? Exatamente. Ele diz aqui. Então, vamos falar sobre isso. Agora, para a gente já passar para o próximo tópico, o irmão Átila pode fazer o seu comentário aí, dentro desse ponto, e a gente dá sequência. Ele menciona aqui, né, nesse segundo ponto do primeiro tópico, como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido. Ela manteria unidade em meio à complexidade? E aí ele responde dizendo que somente através do amor. Então, ele faz essa pergunta, né, como é que essa igreja iria se manter agora, se ela iria se manter, na verdade, em unidade, agora que ela cresceu, agora que tem uma complexidade, agora que com o crescimento, né, os problemas, eles aumentam, né, em uma igreja que é maior. É interessante Pedro escrevendo a sua primeira carta, que ele escreve a maioria gentios, né, que recebeu a primeira carta, mas também alguns judeus, e essa igreja, ela também estava tendo alguns problemas, e a igreja aqui, ela começou a ter alguns problemas, né, com esse crescimento, e um dos problemas aqui também que a gente pode acrescentar, né, que não foi mencionado, seria também a perseguição, né? Como é que essa igreja iria se manter agora também em meio a essa perseguição? E aí ele responde que isso seria através do amor. E é interessante que Pedro, ao escrever essa primeira carta para essa igreja que também estava sofrendo perseguição, ele fala bastante a respeito do amor. Ele menciona no versículo de número 22 do capítulo de número 1, dizendo: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros ardentemente. Também no versículo de número 17 do capítulo 2, ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. No versículo de número 8 do capítulo 3, ele disse: finalmente, sede todos de igual ânimo, compassivos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. No versículo de número 8 do capítulo 4, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a igreja, ela venceria essas dificuldades, a igreja vence as suas dificuldades através do amor. A igreja cresce e, consequentemente, os problemas crescem, né? Como ele menciona, que os problemas em uma igreja grande são maiores do que em uma igreja pequena, mas ambas têm a essência de Deus, né? Como ele menciona aqui, uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Deus age na igreja pequena, Deus também age na igreja grande, Deus fala na igreja pequena, Deus também fala na igreja grande. E aí tem até alguns irmãos, né, que dizem que na igreja pequena ou na igreja da roça, do interior, é mais avivado, ou Deus fala mais, mas Deus também fala na igreja grande, né? O problema é que os problemas são maiores, mas Deus fala nas duas igrejas. E
o pastor da igreja, os irmãos da igreja devem olhar para os problemas e devem tratar esses problemas com amor, seguindo essas orientações que Pedro deixou, né? Sim, Nessa sua primeira carta. E interessante que você estava falando aí, com relação à perseguição. Quando a gente estudou na lição passada a respeito os dois, após ali o Pentecostes, eles foram ao templo lá e tinha aquele homem que estava à porta do templo há muito tempo e eles curaram, né, oraram por aquele homem foi curado, né? Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro. Aquele texto muito conhecido de Atos 3, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus. E aí, por causa disso, eles foram perseguidos ali, foram torturados, inclusive. E você percebe a grandeza do poder desse amor de Deus quando eles foram interpelados pelos sacerdotes ali e pelos acompanhantes dos sacerdotes ali, quando disseram para eles assim, primeiro eles reuniram, deixaram eles lá de lado, foram lá se reunir, o que é que nós vamos fazer? Quer dizer, não dá para negar o que eles fizeram. Todo mundo viu, né? Não tem como negar, isso aí a gente não vai ter como negar. Então o que a gente vai fazer com eles? Vamos interpelar eles para que eles não falem mais nesse nome. E aí eles foram lá e os admoestaram para que não falassem. E aí qual foi a resposta deles? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, e aí depois eles saíram alegres e felizes por terem sido açoitados e terem apanhados por causa do nome do Senhor. Olha que amor, olha a diferença disso. Você está entendendo? Você ter aquilo como um privilégio. Prazer de sofrer pelo evangelho. Sofrer por causa do nome de Jesus. Não é? Então, se você perceber, isso não pode ser uma coisa gerada da própria pessoa, um sentimento humano, que ele agora resolveu agir daquela forma, não. O Espírito de Deus agindo ali, no amor que colocou dentro do coração, amor pelo Senhor Jesus, o amor pelo Cristo vivo que eles conviveram ali. E aí a questão da perseguição. A igreja que vive essa essência desse amor, ela não teme ser perseguida. Ela vai continuar amando a Cristo, vai continuar pregando o evangelho como ele tem que ser pregado e cumprir sua missão. Deus colocou na terra. E aí você bem leu aí a admoestação do apóstolo Pedro na sua carta aos irmãos, o quanto que ele fala a respeito, né, desse amor. O quanto que ele fala, pelo menos aí 4 versículos aí você citou, Pedro falando dentro da mesma carta a respeito desse tema, né, de questão do amor. E aí, só para encerrar, eu achei interessante muito também desse versículo 32 aqui do texto da leitura bíblica, que ele diz, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja, dos que criam, ele está dizendo daqueles que iam crendo, né? Daqueles que iam se agregando à igreja, que iam se convertendo, né? Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, perceba isso, como era que estava esse sentimento dentro dessa igreja, né, daquela comunidade dos irmãos ali. Que coisa maravilhosa isso daqui, que coisa tremenda. As pessoas iam se agregando à igreja, iam se convertendo, iam crendo, e eles tinham tudo em comum. Sim. Não tinha nada, ninguém era orgulhoso, ninguém dizia, né, não havia isso, não havia esse sentimento de superioridade. Era todos no mesmo sentimento. Que maravilha. Então, vamos aqui para o próximo tópico. Próximo tópico. O amor como manifestação da graça de Deus. Vamos correr um pouquinho, que a gente está com o nosso tempo bem já se esvaindo. Mas vamos aqui para o amor como manifestação da graça de Deus. A graça como manifestação do Espírito. O que o senhor tem para nos dizer, irmão Átila, desse tópico aqui, já do primeiro subtópico aí, do tópico 2? Ele menciona aqui, né, a graça de Deus como manifestação do Espírito. Esse segundo tópico aqui, né, o objetivo dele é reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. O amor que nós temos, né, que o cristão tem, que ele recebeu do Espírito Santo de Deus, ele é uma manifestação, é a fonte dele, ele vem de Deus. E aí, ele vem de Deus e nós recebemos ele do Espírito Santo. E aí ele menciona aqui dizendo que a graça, como manifestação do Espírito, porque
o Espírito Santo, ele também é uma manifestação da graça de Deus. Nós também recebemos o Espírito Santo como pela graça de Deus. Recebemos esse amor pela graça de Deus e recebemos o Espírito Santo também pela graça de Deus. Aí ele menciona dizendo, o melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus ele está presente. E aí ele também diz aqui, muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. E aí nós poderíamos até dizer o que é mais importante, né? O fruto do Espírito ou os dons do Espírito. Porque há algumas igrejas aparentemente genuínas cristãs, né? Que não são, na verdade, aparentes igrejas, que lá tem esse movimento que, na verdade, é o neopentecostalismo, e aí pode-se dizer que lá há uma manifestação do Espírito, mas, na verdade, ali é uma invencionice, né? Vamos colocar logo assim na palavra correta. E ali não tem a verdadeira manifestação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele se manifesta onde tem esse amor que... Na verdade, assim, cortando, desculpa, só para não... existe muito exibicionismo, Sim. Né? As pessoas, elas querem se exibir para mostrarem que estão cheios do poder de Deus, né? E criam esse tipo de movimento que você acabou de mencionar em muitos lugares. E as pessoas chamam isso, às vezes, de avivamento, de manifestação do poder de Deus, enquanto que, quando a igreja dá ênfase ao fruto do Espírito, ela pode se tornar uma igreja avivada, e não o contrário. Porque se dá ênfase aos dons, de forma prioritária, no sentido primeiro aos dons, não tem possibilidade. Os dons, eles acompanham o fruto do Espírito. Praticamente incoerente você achar que alguém pode receber dons espirituais sem ter o fruto do Espírito. Não tem coerência isso. Sim. Então, para os dons espirituais se manifestarem na vida da igreja, há necessidade de que essa igreja ela tenha o fruto do Espírito. Entendeu? Essa característica do fruto do Espírito. E aí, como ele diz aqui também, a questão de regras, que ele não é recebido, né? Ele diz aqui, como você já lê, diz assim, ó, muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Não é isso. Né? E aí ele deixa claro que regras são importantes. Nós temos, por exemplo, na Assembleia de Deus, a gente tem a prática dos usos e costumes, né? Bons usos e costumes que são praticados. Não é uma doutrina, não são doutrina, são usos e costumes. Doutrina ela é bíblica. Né? Os usos e costumes eles são de homens, são criados por homens para manter uma estabilidade, para manter uma coerência naquilo que se ensina, que se prega. As regras, os usos e costumes, eles são necessários, quando são bons usos e costumes, são necessários para que mantenha ordem em determinadas situações. Mas a doutrina, ela é bíblica. E os costumes não podem ficar por cima da... Sim, os costumes não podem ser por exemplo, acima da doutrina vemos o exemplo bíblica. dos fariseus, por exemplo, né? Isso, exatamente. Então, quando você coloca os costumes acima da doutrina bíblica, aí essa igreja ela começa a prevalecer o formalismo religioso nela. E esse formalismo religioso ele é perigoso para a igreja. A igreja se torna formal, foi aquilo que o profeta Malaquias denunciou com os sacerdotes do seu tempo, né? O formalismo religioso dentro do culto ao Senhor. Então, quando a igreja ela entende que ela necessita da manifestação do fruto do Espírito para que esses dons se manifestem, essa igreja ela tem avivamento, ela gera avivamento, e não o contrário. Tá? Porque se tanto os dons querem ser colocados acima do fruto, ou os costumes serem colocados acima da doutrina bíblica, isso não funciona, não dá certo. O que causa equilíbrio nos usos e costumes é a doutrina bíblica. O que causa equilíbrio na manifestação dos dons espirituais é o fruto do Espírito. Se não houver fruto do Espírito, não há equilíbrio nessa manifestação dos dons.
Então E tem é que ter interessante que equilíbrio. Paulo escreve dizendo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei, né? Ele ainda diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. É justamente o que a igreja estava fazendo aqui, distribuir os seus bens. Se ela não Sim, fizesse aquilo com a amor, exerção de era caridade. meramente uma ação de caridade para você se aproveitar daquele momento, daquela situação. Mas não era assim que era feito. Era realmente com amor. E interessante esse texto que você leu aí da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é que no final do capítulo 12, quando Paulo está tratando dos dons espirituais e do dom de. Ele está tratando tanto do dom de profecia quanto do dom de línguas estranhas ali, ele diz no final, e ele diz assim: eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele cita, aí começa o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, e ele fala qual é o caminho excelente, que é justamente o amor. Né? Então, muito interessante isso daí. Certo? E há alguma coisa mais, irmão, a acrescentar desse Só tópico? isso mesmo. Então vamos aqui para o próximo, a graça como favor imerecido. Isso aqui também a gente, né, já tem estudado, inclusive, em outras lições anteriores, a respeito dessa graça, é um favor merecido. Você quer comentar alguma coisa já para a gente já passar para o próximo tópico aqui, para a gente ir para o encerramento do nosso podcast? Nós vemos aqui que a graça, né, ela como manifestação do Espírito, que foi no primeiro ponto, nós vimos que através da graça recebemos o Espírito, através da graça também recebemos esse amor, e ele coloca aqui que ainda há outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto, que diz, né, em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. E aí aqui no Auxílio Bíblico Teológico, né, que tem na revista do professor, ele comenta dizendo que milagres acompanham a confirmação e a pregação dos apóstolos sobre a ressurreição de Cristo, da mesma maneira que milagres acompanharam o ministério de Jesus. Ele diz, ao mesmo tempo, Deus derrama abundante graça na comunidade de crentes, significando que são regados com ricas bênçãos. E aí a evidência da graça divina é vista na pregação, no alívio das necessidades materiais dos pobres. Então nós vemos que uma igreja ela recebeu abundante graça através da pregação da palavra, através do alívio dos necessitados, né, dos mais pobres. Então essa é uma evidência dessa graça divina agindo na igreja. Sim, isso mesmo, graças a Deus. Vamos aqui, irmão Átila, para o nosso último tópico da lição. Interessante isso aqui também, a manifestação do amor na solidariedade cristã. E aí a gente tem a busca pela equidade, tem a propriedade e compartilhamento, um exemplo da voluntariedade. O que o senhor tem aí para nos trazer nesse tópico? Resumidamente aqui, né, que o nosso tempo já está passando bastante, o objetivo aqui desse terceiro tópico, né, é incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. E a igreja deve expressar essa solidariedade cristã, né, como fonte do amor, ou seja, essa igreja recebeu o Espírito Santo, essa igreja manifesta esse fruto do Espírito, que é o amor, e ela deve manifestar isso fazendo essas coisas que nós já olhamos aqui, e esse amor que essa igreja deve fazer isso é o mesmo amor com a qual ela ganhou essas almas para Cristo. Porque os discípulos, eles receberam esse amor de Deus, ali ao receberem o Espírito Santo, e esse amor eles tiveram pelas almas. Eles tiveram amor para ganhar aquelas almas para Cristo, e esse mesmo amor eles devem usar para cuidar daquela igreja. A gente vê Paulo fazendo isso, não é o termo aqui correto, no sentido aqui de pregação, de ganhar almas, né? Não é o termo correto dizer, porque aqui vai falar sobre a equidade, né? E aí ele menciona aqui que, de acordo com o dicionário, equidade, né, no dicionário, é como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Então nós vemos a equidade aqui como agir como amor. E a gente vê que Paulo ele faz isso na pregação, quando ele vai pregar, né? Ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aí ele diz, procedi para os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus,
para os que vivem sobre o regime da lei, e assim Paulo ele agiu de determinadas formas, com algumas estratégias em amor para ganhar essas almas para Cristo. E aí não seria o termo correto dizer, né? Mas poderíamos dizer que era uma equidade missionária, diríamos assim, né? Mas na verdade aqui um dos termos utilizados é contextualização missionária, que é o termo mais comum, que é adaptar a forma de apresentar o evangelho ao contexto cultural, linguístico e social das pessoas sem mudar a essência da mensagem, né? Que foi exatamente o que Paulo fez. Ele não alterava a verdade do evangelho, né? Ele citou, né, por exemplo, em uma de suas pregações, filósofos gregos. Ele usou elementos da cultura grega, ele citou um altar pagão, e a gente vê isso no versículo de número 13. Então, Paulo, ele pregou em amor, ele usou estratégias para ganhar essas almas em amor, e esse mesmo amor que a igreja usa para ganhar almas, esse mesmo amor que eu tenho por almas, que eu quero ganhar almas para Deus, né, através da pregação do evangelho, eu devo ter também para cuidar dessas almas, para discipulá-las, para poder mantê-las na igreja firmes, aprendendo o verdadeiro evangelho de Cristo, aprendendo da palavra e crescendo no conhecimento de Deus. Outra coisa interessante desse tópico também é a diferença que ele faz entre igualdade e equidade, né? Porque o que ele quis colocar nisso aí? Que a equidade ela é uma característica que faz com que você, mesmo tendo uma superioridade, digamos, materialmente falando, do que outra pessoa, ela faz com que você reconheça aquela pessoa que é menos abastada do que a outra, para que eles estejam reconheça as necessidades dele sem menosprezar por ele não ter, né? Porque uns tinham muito abastado. Isso é uma coisa que é muito difícil de ser administrado. Mas o Espírito Santo ele agiu de uma forma tão poderosa ali na vida dos irmãos, eles deram tanto lugar a isso, que eles conseguiram fazer isso. Isso é muito difícil de fazer. Se você pegar no meio social, as pessoas que têm condições, digamos, financeiras, materialmente falando, e outras que não têm, é muito difícil dessas pessoas viverem no sentido de reconhecer os menos abastados nesse sentido. E aqui não. A equidade ela é isso. É você reconhecer que aquelas pessoas menos abastadas também, e aí mesmo você tendo essa superioridade. Aí ele deixa aqui bem claro, aqui no texto, interessante, ó. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, e por isso busca formas de ajustar o equilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas, havia pobres também. Os pobres, geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos, né? E aí ele dá o texto aqui, que é o texto que ele menciona aqui, Atos 4, ele diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Era muito tremendo isso aqui, muito interessante, né? Então, para você ver como Deus agiu nessa igreja, ela deu lugar ao Espírito de Deus para poder ter esse avivamento dentro dela. Aí a propriedade de compartilhamento, para a gente encerrar. Temos aqui pouco tempo para a gente já encerrar. Vamos aqui. Nesse tópico aqui, ele fala a respeito daquilo que os irmãos faziam, né? Ele diz, estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. E o último tópico, um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória.
Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Que maravilha. Átila, tem alguma coisa a comentar sobre isso aqui? Só isso mesmo. Tá bem explícito aqui, Sim, né? sim. A forma como a gente... Como é o a igreja objetivo deve desse agir. tópico, né? A igreja, ela quer incentivar a igreja à prática solidária, né? Sim, sim. Cristã, como a expressão Sim, desse amor. exatamente. Então aqui nós vemos exemplo disso é citado aqui, né? Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e cedeu em a vez de casa. vender a sua casa, ela pôs a serviço da igreja, né? Uhum. Então nós vemos aqui vários exemplos a ser seguidos em alguns aspectos que a gente pode colocar em prática para poder ajudar a igreja, ajudar os mais necessitados, Sim. que a gente possa se sentir incentivado a ajudar uns aos outros. Exatamente. Alguém tem um carro, a igreja está precisando um dia, né, de trazer irmãos para a igreja em determinada situação. Alguém tem um carro, se dispõe a fazer isso de forma voluntária, né, com amor, para ajudar a igreja. Alguém tem um local onde pode ser um ponto de culto, ele ali abre aquele local para a igreja. Então, de diversas formas, né, tem como você ser um contribuinte do reino de Deus nesse sentido aqui, como ele deixa aqui. Mas isso, deixando bem claro, não pode ser coagido a fazer isso. Isso não tem que ser por coação, mas que essa pessoa faça isso por voluntariedade, por Deus, pelo Espírito Santo operando na vida dele. Então é isso, meus irmãos. Chegando ao final aqui, eu vou ler a conclusão para a gente já ir para o nosso encerramento. A conclusão diz assim: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica, vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isto aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Graças a Deus, estamos encerrando mais um podcast da nossa lição bíblica. E agradecer aqui ao irmão Átila, que veio conosco esta noite participar deste podcast. Agradecer ao presbítero Elias, ao pastor Gesiel, que sempre estão mais aqui do que nós aqui. O irmão Elias sempre tem estado mais aqui. O pastor Gesiel mentor dessa ideia. E também agradecer ao nosso querido irmão Mateus, que está aqui por trás das câmeras, aqui, todas as quintas-feiras aqui, ele que faz todo esse trabalho aí de edição e tudo mais. Que Deus abençoe, irmão Mateus. Um grande abraço. E, irmão Átila, muito obrigado pela sua participação. Amém. Quero deixar os meus agradecimentos, pastor Jackson, ao nosso pastor Gesiel, né, que fez essa idealização, né, presbítero Elias, que entrou em contato comigo, fez o convite, que podemos aqui contribuir de alguma forma, né, para o conhecimento dos irmãos, que Deus possa abençoar essa escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Agradecer também ao nosso pastor Joel, que nos abre essa porta aqui, pastor presidente da igreja, para que nós pudéssemos aqui, todas as quintas-feiras, na medida do possível, com a graça de Deus, realizar esse podcast. Deus abençoe você, sua família, e até domingo na escola dominical, em nome de Jesus.